Graça e paz, meus irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 35. É a continuação da exposição do Evangelho de Mateus. Mateus 9, 32 a 35. Como é um texto pequeno, aqui na nossa igreja, todos os irmãos têm, ou a maioria, a edição revista e atualizada. Vamos poder ler juntos? Todos? Juntos? Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém. Irmãos, há um outro texto no Evangelho de Mateus que trata do mesmo assunto. Nós não podemos chamá-lo de texto paralelo, como nós temos feito nas outras mensagens, né? Quando eu cito uma dessas histórias, uma dessas passagens em Mateus, eu digo onde é que ela se encontra nos outros evangelhos. Então, ali é um texto paralelo, é a mesma história narrada por outro evangelista. Nesse caso que eu vou citar agora, não é a mesma história, mas é uma história que tem os mesmos elementos. Quais são os elementos aqui? Jesus cura alguém que está endemoniado. Ele está doente e endemoniado. Depois, os fariseus criticam. Então, é uma outra história, mas com os mesmos elementos. Para que eu não volte a pregar de novo sobre o mesmo tema, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, em Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. É uma outra história com os mesmos elementos, dos quais nós podemos tirar as mesmas lições. Vamos ler juntos? Mateus 12, 22 a 32. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Como nós falamos, nós estamos aqui, irmãos, tratando da exposição, a continuação da exposição do Evangelho de Mateus. Nos deparamos aqui com a ideia de um homem que é mudo, ele está doente. No texto do capítulo 12, ele é mudo. E mais uma coisa, entendeu? Ele é mudo e cego. Ele tem uma enfermidade. E o evangelista Mateus, expondo a palavra de Deus, diz que esta doença estava atrelada a um espírito maligno. Ou seja, aquela doença foi colocada ali pelo mal, pelo demônio, pelos demônios, pelos anjos caídos. Nós vimos hoje de manhã, e eu vou falar isso no decorrer da mensagem, quando Saul, o primeiro rei de Israel, após ter desobedecido a Deus diversas vezes, e desobedecer ali é insistir no seu erro, não é simplesmente errar, mas insistir no seu erro, sem se arrepender do seu erro. Por isso a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E a Bíblia completa uma passagem que o pastor de manhã disse que é muito dura de se entender. E um espírito maligno da parte de Deus o atormentou. Quantas pessoas nós conhecemos que estão atormentadas? É disso que o texto está falando. De alguém que está atormentado pelo maligno. Mas, irmãos, sobre enfermidades e possessões, e opressões, nós precisamos esclarecer algumas coisas, porque senão nós vamos cair nos erros que o mundo já comete há séculos. Parece que é coisa nova, parece que é dos nossos dias. Nos nossos dias ganha ênfase aos nossos olhos. Nós vemos que as pessoas falam e dizem e ensinam que estão errados. Mas esses erros acontecem durante séculos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós precisamos descobrir a origem da doença para podermos tratá-la corretamente. Versículo 32 do capítulo 9. Vocês vão botar o dedão aí no capítulo 9 e no capítulo 12, que eu vou ficar indo e voltando, viu? 9:32, todos juntos. Ao retiraram-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Primeira coisa, irmãos, que esse texto de Mateus nos aponta é que a doença ela é resultado do pecado original. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, doença é resultado do pecado. E de que pecado nós estamos falando? Do pecado original dos nossos pais. Adão e Eva, quando foram criados e colocados por Deus no jardim do Éden, capítulo 1 lá do livro de Gênesis, versículo 27 e 31, Deus dá algumas informações importantes sobre o homem. Versículo 27, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou e era como? Muito bom.
e houve a tarde e a manhã do sexto dia. Então, Rita, é importante nós lembrarmos que quando Deus criou o homem era perfeito espiritualmente, mas o homem também era perfeito carnalmente, materialmente. O homem era perfeito. Ele não adoecia, ele não envelhecia, ele não morria. O homem foi criado por Deus e Deus, ao ver a criação, diz, era não somente boa, né? Todo o capítulo vai dizendo, e era bom, e era bom, e era bom. Mas ao concluir o sexto dia, ele diz assim, era muito bom, era perfeito. Porém, no capítulo 3, nós lembramos a queda. Nossos pais caíram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, aquela árvore que Deus tinha dito que eles não comessem, mas a serpente seduziu Eva. Eva deu mais credibilidade à serpente do que a Deus, ouviu mais o mal do que a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos caído no mesmo erro de Eva? Nós olhamos para Eva e criticamos Eva. Olha que Eva ordinária, né? Que Eva é essa, porque ela fez aquilo. Mas nós, muitas vezes, cometemos o mesmo pecado. E a Bíblia, então, diz qual foi a consequência desse pecado. Capítulo 3, versículos 17 a 19, lá de Gênesis, diz assim. E a Adão, Deus falando com Adão, né? O castigo que Deus vai dar a Adão. E Adão disse, visto que não atendeste a voz, da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Olha a primeira consequência aí, viu, gente? Quando se fala da morte, nós vamos ver qual é o desdobramento dessa morte. A terra se tornou maldita, amaldiçoada. O pastor falou tanto de maldição hoje de manhã, né? Como castigo de Deus, a terra se tornou maldita. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela, a terra, produzirá gardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra ou ao pó, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, a terra, a criação, se tornou maldita por causa do pecado dos nossos pais. Gente, quando nós oramos pelo Brasil, e nós vemos as catástrofes todas, eu não gosto de vir falar de política nem de outra coisa, aqui no público não é lugar para falar disso, mas quando nós vemos tudo que acontece no Brasil, não quero nem falar do mundo, vou falar perto da gente, aqui no Brasil, tudo que ruim acontece no Brasil é culpa de quem? O apóstolo Paulo vai explicar isso, citando o Antigo Testamento. De que se queixa ele ainda? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Então a morte, a violência, a doença, a pandemia que passou, mas as epidemias que vivem aí, as doenças que se instalam aí, todas elas são resultado do pecado. E de que pecado? Do pecado original. Por isso, o apóstolo Paulo vai insistir, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou todos pecaram e à mercê estão das pragas que vêm sobre a terra. Conseguiram entender isso aí como é importante? Que toda doença é resultado do pecado original. Em segundo lugar, irmão, nem toda doença é resultado ou é devida a um pecado específico ou a demônios. Já parece que é uma frase que contradiz a primeira. Não contradiz, não. Toda doença é resultado do pecado original. Mas eles acreditavam, e nós vamos ver em alguns textos bíblicos, e esse é o outro ponto, que algumas doenças eram resultado do pecado individual. Eu cometi um pecado específico e estou doente por causa disso. Mas preste atenção. Deixe de apontar o dedo para as pessoas. Está com dor de cabeça? É pecado. Está com câncer? É pecado. Está com dor de barriga? É pecado. Perdeu o emprego? É pecado.
nós estamos julgando as pessoas ou suas situações por causa de pecados específicos. Jesus vai ter uma conversa séria com os discípulos no capítulo 9 do livro de João 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem para ler comigo. Capítulo 9, versículos 2 e 3. Alguém é cego, e cego de nascença, nasceu cego. E aí começa agora uma discussão entre os discípulos e Jesus, um debate. Versículo 2, todos juntos, 9, 2 e 3. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra. Oh, glória a Deus. Presta atenção, Angélica, como é interessante. O menino nasceu cego. Aí os discípulos estão perguntando: vem cá, Senhor, isso aqui é uma praga, é um castigo, porque seus pais cometeram algum pecado grave, alguma coisa que violou a lei de Deus e tal. É por causa disso? Ou esse menino é tão ordinário que desde o ventre da mãe ele já havia pecado? Se fosse espírita, diz assim, o pecado da outra vida. O espírito não fala do karma, né? Tem crente usando essa palavra karma, viu, gente? Karma é palavra espírita, viu? Karma você está pagando por causa de um erro da vida passada, né? Cometeu um erro no passado e está pagando agora. Mas tem gente que acredita que o bebê pode pecar desde o ventre da mãe, né? Lembra de Jacó e Esaú, que estavam lá brigando dentro da mãe? Aqui, ó, já era pecador ordinário desde o ventre da mãe. É isso que os discípulos estão perguntando. Jesus responde: nem ele pecou no ventre da mãe, para que nascesse assim, nem ele pecou, nem os seus pais. Isso quer dizer, irmãos, que ele não era pecador? E que seus pais não eram pecadores? Não, eles eram pecadores, nós já vimos, todos pecaram, mas aquela doença que ele tinha não era por culpa do pecado. Então, pare de ficar julgando as pessoas, você que se considera mais santo do que as outras. Porque o que seu irmão está vivendo pode ser para que nele se manifeste a glória de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: foi-me colocado um espinho na carne. E aí nós vamos descobrir isso mais tarde. Não é o sermão de hoje. Em terceiro lugar, irmãos, existem sim doenças que são devidas, são resultados de pecados específicos. A pessoa cometeu um pecado e agora Deus decidiu puni-la, corrigi-la, se ele é crente. Se é crente, é para corrigir. Se é ímpio, é para punição. Deus resolveu puni-la ou corrigi-la através de doenças. Presbítero, isso tem base bíblica? Tem. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 5, versículos 5 e 14. Jesus no tanque de Betesda. Tem uma multidão ali para ser curado. Me parece muito a Praça do Jorro, aqui no interior da Bahia, da água quente. O anjo passa lá, sacode a água, e alguém que pular primeiro no tanque é curado. E Jesus encontra alguém lá que está doente. Versículo 5, todos juntos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vamos repetir de novo? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ó, irmãos, eu não sei o que foi que ele fez. Eu não sei qual foi o crime que ele cometeu. Nem sei qual foi o pecado que ele cometeu. Eu sei que esse cara estava doente há 38 anos. Já pensou o que é isso? Você tem uma insônia há 38 anos? Você deu uma dor na coluna por 38 anos? Você tem uma dor na barriga por 38 anos? Já pensou o que é isso? Lembra que eu preguei recentemente aqui sobre a mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. Esse indivíduo aqui estava sofrendo há 38 anos.
Mas o versículo 14, Jesus nos dá uma lição preciosa sobre um sofrimento de 38 anos. Vamos ler juntos? 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Diga assim: Deus tenha misericórdia. Jesus estava dizendo a ele: olha, você não passou esse mal aí 38 anos, você passou esse mal aí por causa de um pecado. Não vou revelar a ninguém, não. E é bom que Jesus não revela o pecado. Se ele desobedeceu aos pais, se ele roubou de alguém, se ele roubou as coisas sagradas, se ele blasfemou contra Deus, Jesus não revela. Mas diz: presta atenção. Se você voltar a fazer, você vai ter uma doença pior do que a que você teve durante 38 anos. Não peque. Os irmãos já prestaram atenção nisso, como é importante nós estarmos na presença de Deus, porque Deus, para corrigir o seu povo, Ele pode dar uma enfermidade que vai durar algum tempo, não quer dizer o tempo. Por quê? Porque Ele não quer que nós pereçamos. Ô irmão, no dia da conversão de Jacó, os irmãos lembram da conversão de Jacó? Eu sempre achei que Jacó era crente. Sempre achei que Jacó era crente. Crente desde o ventre da mãe. Foi criado na igreja, pastor Paulo. Participou da UCP, da UPA, da mocidade. Foi criado na igreja, mas não era crente. Com 99 anos, Jacó está voltando para casa. Ele sempre se referia a Deus como quem? Deus de Abraão e Deus de Isaac. Quer dizer, Deus dos meus pais, Deus dos meus avós. No Val de Jaboque, ele vai sair dali dizendo: olha, ele agora é o meu Deus, é o Deus de Jacó também, é o meu Deus. Ele teve uma conversão, ele teve uma experiência verdadeira com Deus. E os irmãos lembram qual foi o resultado dessa experiência? O resultado físico dessa experiência? O anjo tocou a coxa de Jacó, Jacó ficou coxo pro resto da vida. Ficou mancando. Olha que coisa intrigante. Mas é interessante também, irmãos, que seu irmão que vinha com toda a fúria para matar Jacó, ao ver seu irmão mancando, Esaú, a sua ira dissipou e ele recebeu seu irmão de volta. Incrível. Deus como é, Deus como faz coisas. Ou seja, há doenças e há males específicos que vêm sobre nossa vida por causa dos nossos pecados. Lembram do rei Davi? A espada nunca sairá da sua casa. Esse menino vai morrer. E aquilo que você fez em oculto, escondido, vão fazer com você na frente de todo mundo. Ou seja, os males que Davi viveu dentro de sua casa foi por causa do seu pecado. Diga de novo: tenha misericórdia, Senhor. Irmãos, eu estou falando disso porque muitas vezes, quero falar agora para pais, porque eu sou pai. Muitas vezes nós pais crentes estamos chorando por nossos filhos desviados, nossos filhos afastados, nossos filhos longe de Deus, e nós colocamos a culpa e a responsabilidade em todo mundo. Mas esquecemos que muitas vezes a responsabilidade de nossa família estar longe de Deus é por causa dos nossos erros, das nossas mentiras, dos nossos adultérios, do nosso pecado diante de Deus. E aí hoje nós choramos e lamentamos, mas estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Em quarto lugar, irmãos, há doenças que são devidas, são resultados da operação de demônio. Alguém grita logo: está repreendido. Você pode gritar: está repreendido como for. Mas nessa conversa de batalha espiritual, eu não sou especialista no assunto, nem quero ser, mas na conversa de batalha espiritual, tem gente que bota o diabo lá em cima. O diabo tem força, o diabo tem poder, o diabo faz, o diabo acontece, o diabo enfrenta Deus, Deus dá uma ordem, o diabo fica no meio, ele impede. Já um segundo grupo que diz: o diabo não é nada, rapaz, ele está debaixo dos meus pés.
faço entrevista com o diabo, o endemoniado caiu ali, eu faço ele se ajoelhar e vim de joelho até aqui na frente e até lá atrás e faço a entrevista. Tem igreja que faz entrevista com o diabo. Você está onde? Veio de onde? Em que encruzilhada? Quem foi que mandou? Faz uma palhaçada com o diabo. Cuidado, viu? Você nem superestime o diabo, nem você subestime ele. Ele é um anjo caído e ele tem poder, sim. É verdade que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 Samuel, capítulo 16, não precisa ler hoje não, vocês leram isso de manhã. O pastor Paulo pregou isso de manhã. O Espírito do Senhor saiu de Saul e o quê? Um espírito maligno o atormentava. Você sabe o que é a pessoa ser atormentada? Eu quero comparar tormento aqui com insônia. Eu não estou dizendo que toda insônia é tormento, viu, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem irmão daquela igreja que tem insônia. Eu tenho insônia. Durante 3 minutos. Depois de 3 minutos, a insônia vai embora. Né? Mas tem gente aqui que tem insônia. Né? Fica a noite toda. Gente, quem está atormentado não consegue dormir, não consegue descansar. Mesmo quando dorme, o corpo não consegue relaxar. E a gente sabe que tem a doença, tem a ansiedade, tem a depressão, e todas as doenças precisam ser tratadas pelo médico. Nós não vamos descartar isso, mas uma coisa é certa: o diabo também atormenta. Ele fica ali no seu juízo. Ele fica ali lhe acompanhando na jornada. Se a gente fala de Deus acompanhando, tem gente que vive na presença do diabo dia e noite. Onde vai, o diabo vai atrás. Parece que há uma ligação entre eles. Samuel vai dizer assim, Lucas capítulo 9, versículo 42, diz assim: quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão, o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao Pai. Esse é o caso depois do Monte da Transfiguração. Mateus diz, faz ver John Nilson, que Jesus curou o menino. Marcos diz, ele expulsou o demônio. Lucas, que é médico, diz, olha, Jesus expulsou o demônio. Mas além do demônio, aquele menino tinha uma doença. Jesus fez as duas coisas. Tratou o que era espiritual e depois tratou o que era físico. Ele expulsou o demônio e curou a enfermidade. Para cada tipo de doença, irmãos, há um remédio, há um tratamento. Podemos e devemos sim ir ao médico, ao fisioterapeuta, ao fonoaudiólogo, ao psicólogo, aos profissionais da área de saúde. Nós devemos procurá-lo, porque são profissionais que foram preparados, e a Bíblia diz, instruídos por Deus. É Deus quem deu sabedoria ao médico, ao fisioterapeuta, ao dentista. Foi Deus quem deu sabedoria. Apesar de eles não reconhecerem e não adorarem a Deus, é Deus que lhes dá capacidade. Mas preste atenção, se sua doença for espiritual, nenhum médico poderá tratar. Se sua doença for espiritual, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum oncologista, nenhum cardiologista poderá tratar. Porque quando eu estou falando de opressão aqui, as pessoas estão pensando somente das coisas na cabeça, né? No psique. Então, se é no psique, é coisa de demônio. Davi diz não. Salmo 32, Davi diz assim, esse é um versículo que todo mundo conhece. Enquanto eu calei os meus pecados, como é? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Oh, Marcos, Davi gemia, o osso doía, a perna está doendo. Cadê a Angélica? A coluna está doendo. No caso aqui, Angélica, é por causa do pecado. Não estou dizendo que eu sou de pecado, não, minha irmã. Mas Davi está dizendo assim, isso aqui que está acontecendo comigo, meus olhos envelheceram.
Eu fiquei com constante dor e gemido todo dia. E o versículo 4 ele vai responder por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Presta atenção, meu irmão. Se a sua doença é espiritual, não tem cardiologista, não tem ortopedista, não tem oncologista, não tem psiquiatra que vá conseguir tratar. Só Deus pode te livrar da doença espiritual. Aleluia. A segunda coisa, irmãos, que eu gosto de dizer nesse texto, se o primeiro, eu preciso saber qual é a origem da doença, eu preciso ter um diagnóstico claro de qual é o tipo de doença, de pecado, de demônio, de Deus, qual é a doença do corpo físico mesmo. Eu preciso ter um diagnóstico perfeito, preciso. Para todos os tipos de doença, Deus é e Deus tem a cura. Aleluia. Ele é a cura. E Ele tem a cura. Versículo 33 do texto básico de Mateus 9. 33 e 35, todos juntos. E expelindo o demônio, falou. Vamos repetir, 33, 9:33. E expelindo o demônio, falou. Para um pouquinho. Olha que coisa interessante, Rita. Não foi no fonoaudiólogo, não. Jesus expulsou o demônio e o mudo voltou a falar. Aleluia. Ele é a cura. As multidões se admiravam, dizendo: jamais vimos coisa como essa. Lá no capítulo 12 diz assim: será que esse aí é o filho de Davi? Aquele de Bartimeu, aquele do insecto da mensagem passada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles estão dizendo assim: será que é esse que foi prometido por Isaías, pelos outros profetas? Será que é esse aqui? Será que o reino de Deus veio até nós? Pois é, versículo 35, todos juntos, 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Ele pregou, ele evangelizou, mas ele também curou. Oh, aleluia. Esse é o Deus que cura. Irmãos, de Jesus que fez o milagre no passado, ele faz o milagre hoje. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. É verdade que muitas vezes ele vai usar o médico, o chá, o remédio, o tratamento, e tudo que nós fizermos será para a glória de Deus. Antes de tomar o remédio, antes de ir ao médico, antes de ir para a consulta, antes de fazer o exame, você deve orar para que Deus conduza, para que Deus ilumine, para que Deus esclareça, para que Deus utilize aquele instrumento. Quando você chegar lá na UPA, ou lá no posto de saúde, ou lá no Matagão Gesteira, ou lá no Astis Maltês, desde a portaria, você vai logo dizendo: olha, esses aqui são anjos que Deus colocou para tratar. Então, Senhor, usa esses anjos. Senhor, usa esse médico. Olha, irmãos, eu tenho um caso a contar, para você ver como é que Deus opera, inclusive através dos médicos, né? A gente só quer ver a cura milagrosa. Mas como Deus usa através dos médicos. Paulo Feitosa e Quênia. Paulo Feitosa teve um tumor atrás da orelha. E para que os irmãos tenham uma ideia, atrás da orelha tem uma caixinha cheia de nervos, tendões. Se um encostar no outro, dá problema. Se um encostar no outro, você para de ouvir. Se um encostar no outro, você perde o paladar. Se um encostar no outro, você perde o movimento da boca. Se um encostar no outro, você perde a visão. Então, o médico, para operar ali, tem que ser o fera dos feras, do maior dos feras, e está na mão de Deus a cura. E Paulo teve um problema sério, foi aos médicos, e vários especialistas, e todo mundo fugiu. Ninguém queria operar, ninguém quis operar. Mas apareceu um médico que eles indicaram, aqui em Salvador, disseram que o cara era o papa da área dele e tal, e marcaram a cirurgia. E Paulo não conseguiu uma consulta antes com o médico. Ele não viu o médico, o Quênia não viu o médico. Foi para a cirurgia,
O médico abriu e fez o que tinha que fazer, não deixou sequela alguma. Já é motivo para nós darmos glória a Deus, né? Já é motivo para nós louvarmos a Deus. No dia da revisão, chega o médico. Franzino, magrelo, com óculos fundo de garrafa, daquele fundo de garrafa do fundo de garrafa, e que para ler ele tinha que encostar assim para ler. Quando Kênia viu aquilo, ela disse no coração: se eu tivesse visto este médico, ele não teria operado. Você vê, pastor, como nós somos arrogantes e prepotentes? Esse daí, cegueta, fundo de garrafa, míope, vai operar meu marido, daqueles nervinhos, daqueles tendões? Deus me livre. Isso aí descarta. Mas foi este homem que ela não viu, que foi um instrumento de Deus para a cura de Paulo. Feitosa, aleluia. Moisés vai falar disso, e no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, quando diz: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos. Agora, é o se. Se vocês cumprirem isso, presta atenção agora. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, aleluia, daquelas que eu enviei sobre o Egito. E ele vai dizer por quê? Pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Ele é o Deus que sara, o Deus de Oséias, capítulo 1. Vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Aleluia. Isaías 53, o profeta Isaías vai dizer, pois Ele, Jesus, o ungido, Ele foi transpassado ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Deus cura através do médico, do psicólogo, do chá, do remédio, da vacina, do tratamento. Deus também cura através do milagre. E Deus não somente cura, Ele cura e liberta. Este é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, antes de ir ao médico, busque a Deus, fale com Deus, clame a Deus. Tiago, capítulo 5 de Tiago, o pessoal fala sobre a unção com óleo. Rapaz, lê o capítulo 5, que o tema que Tiago está tratando é oração. Faça oração, faça oração, faça oração, faça oração. E a oração da fé salvará o enfermo, versículo 15. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Faça oração. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, como é que diz? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Olha, Luciano, repousar à tarde. Comer o pão que penosamente granjeais. Tudo isso vocês estão buscando. Isso ele dá aos seus amados enquanto dormem. É Deus quem dá vida, é Deus quem dá o sustento, é Deus quem dá a provisão, é Deus quem dá a saúde. E se você estiver agradando a Deus, se você estiver se agradando de Deus, Ele te dará enquanto você dorme. Para concluir, irmãos, a terceira recomendação, primeiro, nós temos que identificar qual é a doença. Primeiro, a origem da doença. Segundo, nós precisamos lembrar que é Deus quem cura. De Deus é quem vem a cura. Não é do médico, não é do tratamento, não é do remédio, não é da vacina. É de Deus que vem a cura. Para concluir, irmãos, a murmuração é uma doença que já levou à morte espiritual. E em breve lhe levará para a morte física. Versículo 34.
Todos juntos? Mas os fariseus murmuravam. De novo. Mas os fariseus murmuravam. Pelo maioral dos demônios é que esse espere demônios. Cadê Nicole e Sofia? Quando eu falei do odre velho, o odre velho está aqui. Jesus é o vinho novo. O evangelho é o vinho novo. Mas o fariseu é o odre velho, é o coração velho, é o coração corrompido, é o coração podre, é o coração estragado, é o coração endurecido. Ele está vendo a glória de Deus. Eles não deixaram de ver, não, viu, Marcos? Eles estão vendo a glória de Deus. Eles estão vendo a operação de Deus. Eles têm consciência da operação de Deus. Mas eles preferem atribuir a operação de Deus a qualquer coisa ou a qualquer ser, menos Deus. Por isso eles murmuram. Os fariseus eram assim. Murmurar, meus irmãos, é resistir à ação notória de Deus. A ação notória, não tem como você não dizer, foi Deus. Não tem como você não dizer, foi Deus. Porque as portas todas estavam fechadas e Deus foi e abriu. Os irmãos lembram das pragas no Egito? Deus mandou aquelas pragas todas, atingiu todos os egípcios, mas não atingiu os hebreus. Qual era a explicação para isso? Eles sabiam qual era a explicação. Essa explicação é Deus, vem de Deus, está com Deus. Olha, é resistir à ação notória de Deus, é maldizer a Deus no coração. Estão chegando os irmãos aí dos Gideões. Viu, Luciano? Pode mandar entrar, espera um pouquinho se quiser. Viu? Murmurar. Murmurar é resistir à ação notória de Deus, maldizer no coração. Gente, pelo amor de Deus. Você sabe o que é um crente maldizente? É quem mal diz. Não tem o que bem diz, que fala bem. Maldizente é aquele que fala mal. Os hebreus estavam com o coração tão duro que eles diziam assim: era melhor ter morrido no Egito. Não tinha lá cova no Egito suficiente para a gente não, para morrer aqui nesse deserto, para ficar com o calor do deserto, para ficar com o frio de noite do deserto, para ficar comendo esse maná do céu, maná, para ficar pegando essa água dessa pedra que a gente não sabe de onde vem. Então, eles estavam indo em direção à terra prometida, mas eles não conseguiam bendizer a Deus. Como é que nós podemos ver isso nos nossos dias, irmãos? É aquele marido ordinário, perverso, desumano, descrente, incrédulo, gentil, ímpio, que maldiz a mulher o tempo todo. É aquela mulher ímpia, perversa, não temente, incrédula, desviada, que fala mal do marido o tempo todo. É o filho incrédulo, ímpio, que maldiz o pai, que rouba a mãe. É aquele crente ordinário, perverso, que fala mal da igreja, fala mal da SAF, fala mal do conselho, fala mal do pastor. Porque toda vez que nós maldizemos essas coisas, nós estamos maldizendo a Deus, porque foi Deus quem deu. Pois é, cuidado, para que você não seja contaminado com o vírus dessa doença, porque essa doença matou no passado, matou a alma e vai destruir o corpo físico. Vejam, quem quiser ler comigo, é um texto grande, mas eu já estou terminando a mensagem. É só para vocês acompanharem o texto, que é Deuteronômio 1:26 em diante. Aqui, pastor Paulo, pastor Cândido, Moisés está fazendo um resumo do Êxodo, um relatório do Êxodo, um relatório dos crentes presbiterianos lá da época do Êxodo. Oh, Jesus, tenha misericórdia, não nos deixe cair nos erros dos nossos irmãos. Deuteronômio capítulo 1, do 26 em diante, diz assim: porém, vós não quiseste subir. Deus está chamando eles para subir do Egito para a terra prometida, viu? Mas fostes, versículo 26, rebeldes
a ordem do Senhor. Crente rebelde, crente que não obedece, crente que não é temente. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Perceberam, irmãos? Deus os libertou da escravidão, os está levando para a terra que emana leite e mel, a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e eles estão dizendo: nada! Isso é ira de Deus contra nós, esse Deus nos odeia, era melhor nós termos morrido no Egito. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como se derretesse o nosso coração, dizendo: maior, mais alto do que nós é este povo, os cananeus, lá perto de Jericó, lá da terra prometida. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos anaquins, os gigantes. Então eu vos disse, olha o juízo de Deus aí agora. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem temais. O Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós. Alguém pode dizer assim: a palavra é boa. É boa se o ouvido for bom, se o coração for bom. Presta atenção nessa palavra. O Senhor vosso Deus é quem vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Vocês viram aquelas pragas, vocês presenciaram, mas também no deserto, não foi só no Egito, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho. Deus está carregando vocês no colo, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegastes a este lugar. Tudo que Deus fez foi bom. Versículo 32. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus. Nem por isso vocês se converteram. Quem foi adiante de vós todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveis acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Versículo 34 a 37. Tendo, pois, ouvido, Senhor, as vossas palavras. O que é que diz aí? Indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que eu jurei a vossos pais. Oh, Deus tenha misericórdia. Mas Deus estava dizendo, Arthur, Deus estava dizendo assim: olha, eu dei a vocês uma chance, e 2 chances, e 3 chances, e 4 chances, e 10 chances. Eu fui dando chance após chance, mas a partir de agora, acabou. Não tem mais chance. Nenhum de vocês irá entrar na terra que eu jurei a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele o verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto preservou em seguir ao Senhor. Versículo 37, todos juntos. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. Receberam aí, pastor? Pastores. Olha, Moisés, você também não vai passar não, viu? Lembra que os irmãos lembram que Moisés feriu a rocha, né? Não está narrado nesse texto aqui, mas Moisés, que era o homem mais paciente do mundo, perdeu a bênção, perdeu a paciência, feriu a rocha. E Deus disse: olha, Moisés, você também não vai entrar. No crente, a murmuração pode, como castigo temporário, o crente vive castigo temporário, retardar ou impedir o recebimento de bênçãos. Às vezes, irmãos, eu estou pedindo, a igreja está orando. Julga, Senhor, a causa de Emanuel, julga a causa de Emanuel, julga a causa de Emanuel. Se Emanuel estiver com o coração duro,
O próprio Deus é quem fecha a porta. Misericórdia. Está na hora de orar, Senhor, abre o coração do teu servo. Irmãos, eu não estou julgando aqui problema de ninguém, não, viu? Pelo amor de Deus. Eu julgo primeiro a mim. Examine-se o homem a si mesmo. Mas muitas vezes você está sendo encontrado lutando contra Deus. Mas a murmuração, que no crente pode gerar um castigo temporário, nos ímpios provocará um castigo eterno. Eles serão banidos da presença do Senhor. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, diante disso que foi exposto, diante da palavra que foi pregada, qual tem sido a sua relação diante de Deus? Você é um crente que tem vivido problemas, dificuldades e angústias, e diante dos problemas e da angústia tem buscado a Deus, tem buscado sabedoria de Deus, tem procurado diante de Deus o tratamento certo para a doença certa, seja doença física, emocional, seja uma causa na justiça, seja um problema em casa, seja um problema com a família, você tem buscado a Deus. Você tem buscado a orientação dos pastores. Pastor também cura, viu? Pastor também cura em nome de Jesus. Pastor orienta. Pastor foi instruído por Deus para lhe dizer a verdade, mesmo que a verdade doa no seu coração, doa na sua cara. Pastor tem que dizer a verdade, para lhe aconselhar, para lhe orientar. Mas diante de Deus agora, você é alguém que tem murmurado de tudo, reclamado de tudo e de tudo? Porque se é assim, se você tem resistido, Deus mesmo irá resistir a você, como ensina a palavra. O Deus que cura também é o Deus que fere. O Deus que livra e que sara é aquele também que abate. O Deus que abre a porta também é aquele que fecha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos dê um coração arrependido e que o milagre exposto no texto se concretize nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.